Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de quinta-feira, encontro virtual. A palestra de quinta-feira e o estudo de terça-feira estão sendo no formato digital em função da pandemia. Agradecemos a todos as doações do Bazar e as cestas básicas. A palestra de hoje será a Liliana, o tema é a desigualdade das riquezas. Vamos então fazer a prece inicial. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus pela vida, agradecer pela família e também pelas dificuldades, pois através delas é que crescemos. Pedimos que os amigos espirituais estejam em nossos lares, nos auxiliando, nos fortalecendo diariamente, para que possamos superar as dificuldades com sabedoria e tranquilidade. Que assim seja. Boa noite a todos. Na palestra dessa noite, nós vamos abordar o que o Evangelho fala sobre a forma como usamos o nosso dinheiro, os nossos recursos aqui na Terra. Qual a melhor maneira de encarar a necessidade de recursos financeiros? Como devemos lidar com a falta deles ou com a sua abundância pela visão do Espiritismo? O que os espíritos superiores nos aconselham? Quanta caridade é o suficiente? É errado ter bens materiais? O capítulo que fala sobre isso no Evangelho é o capítulo 16, e separamos alguns trechos dele para reflexão. Então a gente vai primeiro olhar para esses trechos e em seguida fazer uma tentativa de compreensão do que eles estão querendo nos dizer. O primeiro deles nos diz assim: se a riqueza fosse dividida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente. Supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo estaria rompido, por causa da diferença de caracteres e aptidões. Tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. E ele continua: Deus concentra a fortuna em certos lugares para que dali ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Então, numa análise rápida, o Evangelho está nos dizendo que, diante de uma distribuição igualitária de toda a riqueza do mundo, não haveria suficiente para todos. Ainda que, de uma certa maneira, a concentração de riqueza em determinadas mãos é útil e necessária para o desenvolvimento da humanidade. Útil e necessária. Expandindo-se, seria utilizada de maneira mais eficaz, segundo as necessidades. Mas e a caridade? O Espiritismo não nos fala que o correto é distribuir? E nesse trecho está dizendo que a concentração é útil. É uma contradição do texto? Ou será um jogo de opostos, somente? Se a gente parar para pensar, os contrastes e diferenças sempre existiram na natureza. Muito antes de haver a humanidade. O sol e a lua, a noite e o dia, o estático e o movimento. É também através dos opostos que conseguimos assimilar as ideias. Quem nunca parou para refletir que são os momentos ruins que nos fazem apreciar melhor os bons momentos? Ou um dia claro de sol forte, ou uma sequência de 6 meses deles, como a gente tem aqui no oeste da Bahia, não nos fazem apreciar a chuva ou a temporada de chuvas muito mais? Então, daí, podemos deduzir que os contrastes existem porque eles têm uma finalidade. Eles estão servindo a um propósito. O julgamento é feito por nós,
Mas se a gente olhar com atenção, nenhum deles é em essência bom ou ruim. Cada um deles tem o seu propósito. Assim é a visão do Espiritismo, de que tudo serve a um propósito. Como gosta sempre de lembrar o palestrante espírita Haroldo Dutra Dias, na vida existe um espírito de sequência. Na natureza, nada está presente por acaso. E nada ultrapassa uma sequência lógica. Nada passa na frente dessa sequência, interrompe. Por que não seria assim também com a distribuição das riquezas no nosso planeta? Estamos, segundo os espíritos superiores, em um planeta de provas e expiações. E isso quer dizer, de maneira muito simples, que a gente vai ter aqui na Terra mais dificuldades do que facilidades. Não porque Deus impôs, mas porque as nossas próprias atitudes e pensamentos desta vida ou de vidas anteriores nos atraíram para cá. É uma consequência das nossas próprias atitudes e escolhas. Então, recapitulando, a gente está num mundo com mais sofrimentos do que felicidades e existe um espírito de sequência na natureza que se utiliza dos opostos para nos fazer assimilar as ideias. Então, sendo Deus, para o Espiritismo, infinitamente justo e bom, qual seria o propósito da desigualdade das riquezas? Da distribuição não igualitária delas? Qual a finalidade da gente vivenciar essa desigualdade material? Por que que Deus permite o que para nós é uma injustiça? Vamos voltar então às palavras do Evangelho lá do início, que estão no capítulo 16, item 8, e analisar trecho por trecho. Se a riqueza fosse dividida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente. Vamos fazer essa conta? Vai que o Evangelho está atrasado, né? Ele é de 1866, mais de 150 anos. É um tempo considerável, né? Já foi gerado muito mais riqueza no mundo nesse tempo. Numa conta rápida, então, a gente pode dividir o PIB de todo o planeta pela população de todo o planeta por 12 meses, né? E aí, nos dados que a gente encontrou, ainda sem atualização para 2021, né, nem 2020, a conta, o valor ficava abaixo de R$ 500 por pessoa, por ano, no mundo todo. Então, faz sentido a gente dizer que é precário se manter com menos de R$ 500, certo? O Evangelho continua atual. Vamos lá, então, voltando ao texto. Supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo estaria rompido por causa da diferença de caracteres e aptidões. Então, ele quer dizer que em pouco tempo não estaríamos mais todos com o mesmo valor em mãos. Isso porque existem grandes diferenças de características e de aptidões, de capacidades entre nós, entre as pessoas. Alguns de nós, então, possuem capacidade melhor para lidar com dinheiro do que outros. E o texto continua. Tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. Aí a gente está chegando perto de onde a gente queria lá no começo. O sentido. O que faz a desigualdade ser útil? Então quer dizer que as grandes fortunas têm um propósito? De fato, faz sentido dizer que eu, tendo aqueles R$ 500 por mês, vou me ocupar da minha sobrevivência, né? Não de fazer grandes trabalhos para a humanidade. E mesmo que eu tivesse interesse de fazer algo maior, esse montante não permitiria.
Eu iria me ocupar da minha sobrevivência. O Evangelho continua. Deus concentra a fortuna em certos lugares para que dali ela se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Ou seja, não é o objetivo que as riquezas fiquem paradas. Elas podem ficar concentradas em certos lugares, mas elas precisam se expandir, se movimentar, fazer crescer alguma coisa. Elas precisam atingir o maior número possível de pessoas, ser transferida em várias mãos e ainda segundo as necessidades. Então, assim, deve ser seguido um critério. Agora, pegando um trecho do começo desse item do texto, para fechar a nossa conclusão sobre essa parte. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida atual. Ou seja, a gente precisa olhar então para essa questão de maneira mais distanciada, ampliar a nossa visão. O que, aliás, é uma coisa bem difícil da gente conseguir fazer. Geralmente o que a gente faz é o contrário, fechar a nossa visão dentro dos nossos próprios pontos de vista. Existe um item no Evangelho exatamente com esse nome, ponto de vista, que vale a pena ser lido, que aborda justamente isso. Então, o Evangelho vai continuar. A primeira questão que se apresenta é essa: por que todos os homens não são igualmente ricos? Eis a questão, né? E ele fala que isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Isso está escrito no Evangelho. Por que todos os homens não são igualmente ricos? De novo, isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ele nos fala então que não vamos ser capazes de resolver essa questão. Mais que isso, é inútil a gente tentar resolvê-la. Porque o mundo é injusto? Porque a gente está dividido entre oprimidos e opressores? Não. Porque a gente é diferente nas nossas capacidades e aptidões. Agora, cá entre nós, quem vai argumentar contra isso? Uma boa forma de reflexão sobre isso é a parábola dos talentos, que ela fala que alguns de nós, ao receber uma soma de dinheiro para guardar para alguém, irão enterrar por medo de perder e outros vão multiplicar. Mas assim, não vamos nos deixar levar pelas nossas convicções individuais. Em algum momento o Evangelho está dizendo que basta trabalhar? Não. Ele está dizendo que basta conservar? Não. Ele está devolvendo. E o Evangelho faz isso o tempo todo. Está devolvendo para nós a responsabilidade. Ele está dizendo que nós temos aptidões diferentes para conquistar e para conservar. Mas que é inútil entender se a gente for levar em consideração, inútil tentar entender, né? Se a gente for levar em consideração apenas essa existência, por causa do espírito de sequência da vida. A gente não sabe se em uma existência passada a gente abusou de uma situação confortável financeiramente e não fez nossa parte para que ela fosse bem, fizesse um bem para o maior número de pessoas possível. A gente não sabe também se a gente não utilizou poder e riquezas para exacerbar o nosso orgulho e egoísmo.
Ou ainda, se o conforto não nos levou ao ócio e à futilidade. A cada escolha se segue uma consequência. O Evangelho nos alerta que tanto a avareza quanto o desperdício vão nos trazer consequências graves. Ao falar sobre a avareza, ele vai nos contar uma história de que tinha um homem rico que tinha produzido muito naquela safra. Não tinha lugar para guardar toda a sua colheita. Então ele ficou pensando ali, decidiu que ia demolir os seus celeiros, construindo outros maiores, para que aí sim ele pudesse descansar e aproveitar a vida. Somente aí. Mas Deus tinha outros planos. E revelou que naquela mesma noite em que esse fazendeiro pensava sobre isso, ele ia desencarnar, sem ter feito o uso útil dos seus proventos. Mas para que haja consolo ao nosso coração e garantindo a justiça divina, os espíritos superiores nos relatam no Evangelho que ocorre um rodízio. Entre as diferentes existências, as riquezas passam por diferentes mãos, para que todos possam ter a oportunidade de utilizar, para que o maior número de pessoas possam ter a chance de ser beneficiadas por elas e que elas possam ser utilizadas das mais diversas maneiras, sempre buscando o desenvolvimento da humanidade. Ele tenta nos acalmar diante da aparente injustiça, que a gente possa enxergar quando olha para esse assunto. Somente através de uma visão mais ampla seremos capazes de apreender a justiça que existe diante dessa questão. Somos pessoas com níveis intelectuais diferentes, com capacidades de trabalho diferentes e ainda com questões diferentes a ser trabalhadas aqui na Terra, nessa vida. Talvez a nossa questão a tratar aqui necessite que a gente seja rico, abastado. Talvez necessite que a gente tenha apenas o necessário. Isso quer dizer que a gente está fadado a um destino? Vai começar a vida rico e terminar rico? Vai começar a vida com dificuldade e terminar da mesma maneira? Não. As nossas boas escolhas e esforços para melhorar nunca deixam de ser reconhecidos. E podem nos levar a alterar as nossas necessidades e méritos já nessa vida. O único problema é que a gente tem o péssimo hábito de repetir os nossos erros, cair no orgulho e no egoísmo. Vamos imaginar nós com essa forte inclinação ao orgulho e egoísmo, ou então à avareza, ou ao desperdício, com um dinheirão nas mãos. E o contrário, uma pessoa cuidadosa e trabalhadora que, por mais que tente, não consegue ter o mínimo necessário e mais um pouco para o supérfluo? Então, vamos nos lembrar que existe uma lógica e um espírito de sequência na natureza. Cabe a nós dar uma olhada mais profunda para a forma como devemos empregar as riquezas que possam estar em nossas mãos. E quanto a isso, o Evangelho vai dizer assim, que ao nos fazermos essa pergunta, qual o melhor emprego, a melhor forma de usar a riqueza? A nossa resposta deve ser sempre procurada nessas palavras. Amai-vos uns aos outros. E aí, num primeiro momento, o sentido disso nos escapa, né? O que tem a ver o bom uso dos recursos disponíveis a cada um de nós e o fato que a gente deve amar uns aos outros? Somente aqui, neste momento, é que a gente vai começar a pensar em caridade. Percebeu? Primeiro a gente vai garantir que cada um de nós esteja fazendo a sua parte.
Depois, a gente vai parar de tentar resolver problemas que não cabem a nós, que não são apenas de uma existência. Aí sim, nós vamos empregar, se necessário, distribuir os recursos da melhor maneira. A caridade. A caridade prevista no Evangelho não é simplesmente entregar por aí recursos materiais. Essa caridade deve ser feita com sabedoria. Primeiro, sim, a gente deve aliviar o sofrimento, a escassez. Depois, a gente pode verificar se conselhos, trabalho, afeto não seriam o caso, não seriam mais eficazes do que a esmola. E aí, ele dá um conselho para nós. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Então, que a gente possa distribuir muito mais que esmola, mas o amor que Deus tem por nós na sua infinita justiça, que muito ainda nos falta para compreender. E distribuir também o amor que devemos nutrir pelo serviço, pelo trabalho. E por fim, exercitar o amor ao próximo como um olhar para o sofrimento do outro, um olhar que nunca deve ser indiferente. Isso ele vai falar no mesmo capítulo 16, agora no item 11, sobre o emprego das riquezas. E ele segue nos alertando que apesar de ser legítimo para nós usufruir dos frutos do nosso trabalho, dos esforços que a gente fez, isso não deve configurar uma bandeira que a gente levanta com orgulho. Olha só, quanto sacrifício eu faço, quantas horas eu gasto trabalhando. Na nossa sociedade hoje, o quanto trabalho é um valor, não é? Trabalhei até tarde, fiz 1000 coisas. Nossa, o dia teve 30 horas hoje. Me sacrifico tanto, mas é pelo bem da minha família, dos meus filhos, dos meus funcionários, da minha comunidade. A advertência do Evangelho quanto a isso, a esse excesso de trabalho, é grave. Ele nos chama assim: poderia você dizer, diante da atividade que você desenvolve, se tratar de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de você se pôr em condições de satisfazer necessidades exageradas, sua própria vaidade, ou de se entregar a excessos. Quantas penas, apuros, dificuldades, tormentos cada um se impõe, quantas noites de insônia para aumentar posses muitas vezes mais que suficientes. Ele continua até implacável. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor desmedido pela riqueza e pelos prazeres que ela proporciona, a se vangloriarem de viver numa existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos. Então, não vamos nos iludir. Ter bens materiais é ótimo, é confortável, mas não é garantia de felicidade, de evolução, de tranquilidade, de paz. Vamos examinar se, quando a gente acha que está trabalhando pelo bem da humanidade, da cidade, do país, do espírito de serviço, a gente não está trabalhando para nós mesmos, servindo ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Ao sermos trabalhadores laboriosos para conquistar e previdentes cuidadosos para conservar, como a gente viu no começo, a gente pode cair na armadilha de nos tornar grandes egoístas e orgulhosos. E por fim, a mensagem final, trechos do item 13 desse mesmo capítulo. Sendo homem depositário, administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos,
Contas severas lhes serão pedidas do emprego que lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para as outras pessoas. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Ele fala ainda que aqueles que empregarem bem as suas fortunas serão benditos nessa mesma existência. Poderão usufruir já na terra dos prazeres da alma, ao invés dos gozos do egoísta, que as usa só para si. E olha, ele usou a palavra alma, prazeres da alma. E ele continua: a beneficência, a caridade é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Dever, porém, igualmente importante e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas. Missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo tipo com que elas podem executar. A riqueza concentrada em uma mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dá esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Essa foi a reflexão dessa noite. Espero que tenha deixado cada um com vontade de fazer essa leitura. Para quem não conhecia, e de refazer para aqueles que já estão familiarizados. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, fazer a vibração desta noite. Vamos nos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e pedir aos nossos amigos espirituais que possam estar conosco nesse momento. Vamos agora vibrar por todos aqueles que estejam passando por dificuldades nesse momento, passando por tribulações, por situações que não saibam como vão resolver. Que os nossos amigos espirituais possam inspirar boas ideias, bons pensamentos e boas atitudes. Que estejamos nesse momento também com todos aqueles internados com Covid, os seus familiares e amigos, que todos aqueles que estejam angustiados, preocupados, buscando uma saída, uma cura, possam ser consolados. Que todos aqueles que estejam precisando de auxílio para a sua cura possam recebê-lo agora. Que os nossos bons amigos possam estar presentes junto de todas as equipes médicas e de todos os pacientes nesse momento, intuindo-lhes boas ideias, otimismo, pensamento elevado, para que possamos todos nos acalmar e buscar o melhor desfecho para cada um que esteja passando por esse momento. Que possamos também vibrar pela nossa cidade, pelo nosso país, neste momento tão grave e difícil. Que durante a nossa semana possamos ser faróis de luz para todos aqueles com os quais estejamos próximos. Que possamos trazer palavras de otimismo, atitudes de alegria, disposição para o serviço, melhorando o nosso entorno.
e dessa maneira também contribuindo para a nossa própria elevação espiritual. Uma boa noite a todos. Que assim seja.